Beleza, galera? Mais uma aula nossa. Nós estamos agora no módulo 6, né? Vamos falar sobre a Revolução Francesa, uma das grandes revoluções do século XVIII, conhecido também como a Era das Revoluções, né? Módulo 6, Revolução Francesa. Vamos dividir o nosso estudo como está na apostila em duas partes. Primeira parte, vamos falar sobre a França pré-revolucionária e o início da Revolução. E a segunda parte, vamos falar sobre as três fases da Revolução Francesa. Então vamos lá, para dar início. Introdução. Revolução Francesa, século XVIII, a Era das Revoluções. A Revolução Francesa de 1789 marca uma grande mudança no cenário político internacional. Tanto é que ela, por si só, é considerado marco de transição entre a Idade Moderna, período caracterizado pelas monarquias nacionais, e a Idade Contemporânea, período marcado pela ascensão da democracia, da burguesia e dos direitos liberais propostos pelo Iluminismo. Nós denominamos esse período, século XVIII, como eu falei anteriormente, como a Era das Revoluções, pois foi nesse período, que grandes revoluções, inspiradas no iluminismo, no espírito liberal, agitaram o mundo. Né? E, em um grosso modo, nós podemos comparar esse período como um coelho, né? Que se movimenta rapidamente, né? Em comparação ao século XVII, o período do Estado moderno, podemos comparar a uma tartaruga, né? As revoluções são lentas, as mudanças são lentas. No século XVIII, não. As mudanças são rápidas, estanque. As revoluções acontecem e agitam politicamente todo mundo. Mas o que se entende por conceito de revolução? Revolução, meus queridos, é uma palavra de origem latina, revolutione, que significa ato ou efeito de revolver ou revolucionar. Ela pode ter vários significados aplicados a várias áreas diferentes, podendo ser sinônimo de revolta ou de movimento giratório. Dentro da questão histórica, uma revolução ela é vista como uma alteração violenta nas instituições políticas de uma nação, muitas vezes alcançadas através de uma rebelião ou motim, como a Revolução Francesa. Revolução também é caracterizada por uma mudança radical dentro de uma sociedade que ocorre no contexto político, econômico, cultural e social, onde é estabelecida uma nova ordem que é instituída pelas forças políticas e sociais vencedoras. Tendo consciência do que é uma revolução, uma mudança expressiva na política, no cenário econômico, no cenário social, vamos agora entrar no que nós vamos chamar de a França pré-revolucionária. Vamos entender, né, como que era a França antes da sua revolução. Lembremos que a França era a segunda nação mais populosa da Europa, pois a primeira era a Rússia. Na França tinha cerca de 25 milhões de habitantes e a população era dividida em três ordens, em três estados, né? E quais são esses três estados? O primeiro estado era o clero, né? O primeiro estado era o clero, que detinha o poder religioso sobre a população. O segundo estado é a nobreza, né? E o terceiro estado, o povo. O clero e a nobreza representavam menos de 3% da população francesa da época. Como vimos, eram os setores que gozavam de privilégios. A igreja não pagava impostos e tinha o direito à cobrança de dízimo, que era obrigatório. A nobreza pagava bem menos impostos que os membros do terceiro estado e ainda recebia o rendimento dos direitos feudais sobre os trabalhos dos camponeses. Além disso, apenas os nobres podiam ocupar determinados cargos da administração pública, com direitos a títulos e pensões vitalícias e hereditárias. Então nós podemos perceber que o primeiro e o segundo estado compunham apenas 3% da população e eles tinham direito a terras, cargos, prestígios, privilégios e isenção fiscal. Já o terceiro estado, que compunha cerca de 97% da população, sobre ela
recaíam as obrigações e os impostos. E quem compunha o terceiro estado? A burguesia, os camponeses e os trabalhadores da cidade, chamado de sans-culottes. O terceiro estado, o povo, representava cerca de 97% da população francesa. Nele havia desde grandes burgueses ligados às finanças, ao comércio e à manufatura, até trabalhadores pobres do campo e das cidades. Entre os dois extremos figurava uma camada bastante heterogênea, formado de pequenos e médios artesãos, profissionais liberais, camponeses e trabalhadores urbanos assalariados. E era sobre o terceiro estado, sobre essa população mais sofrida, principalmente os camponeses, que recaía o peso dos impostos cobrados pelo monarca no antigo regime. De certo que havia um conflito entre essas três camadas sociais, entre os três estados. No século XVIII, a divisão social na França já não correspondia mais à realidade do país. A economia feudal que sustentava essa divisão era ineficiente para atender às necessidades da sociedade. Ao mesmo tempo, essa divisão social dificultava o desenvolvimento de novas atividades econômicas. Outro impasse importante entre os três estados estava na produção de riquezas. O terceiro estado, que produzia a riqueza francesa, estava fora das decisões políticas do país. Repito, o terceiro estado era quem produzia a maioria da riqueza francesa. Era sobre eles que recaía, eram eles que produziam a fortuna do país. Porém, todavia, contudo, eles estavam fora das decisões políticas do país. Essas diferenças levariam a França a um impasse, né? Ou o país ampliava os direitos, os espaços do terceiro estado no governo, promovendo então reformas políticas e administrativas no país, ou a França permanecia na crise, sem capacidade para se desenvolver. Repito, né? Essa divergência entre os três estados levava ao impasse na França. Ou o país ampliava os seus espaços no governo, os espaços do terceiro estado, promovendo reformas políticas e administrativas, ou a França permanecia na crise, sem capacidade para se desenvolver. Nesse contexto, então, vai prevalecer o segundo ponto de vista, o que gerou uma grave crise econômica. Né? Nós vamos perceber o que vai prevalecer não são as reformas, mas a permanência do antigo sistema, a permanência do antigo regime, aonde o primeiro e o segundo estado exploram maciçamente o terceiro estado. Nessa figura, nós podemos ver aqui o quanto que o terceiro estado sustentava todos os outros. Né? Percebemos ali um senhor de idade, né? Um trabalhador, um camponês, né? Sustentando em suas costas o clero, né? E a nobreza, né? Sustentando o primeiro e o segundo estado. A crise econômica na França. Nós vimos que a França passava por uma grande crise econômica nessa época. No final do século XVIII, o país foi vítima de uma grave crise econômica. Uma sequência de safras agrícolas ruins trouxe três efeitos principais para a França. Primeiro, a alta geral dos preços, né? Uma produção deficitária, né? Levou uma alta geral dos preços. Segundo problema causado, a redução da arrecadação dos impostos recolhidos pelo governo. E o terceiro, as despesas do governo na Guerra dos 7 Anos e na ajuda dada aos colonos americanos na luta pela independência. Né? Então nós vamos ver aqui que diante dessa crise econômica, a França ainda gasta dinheiro envolvendo-se em conflitos, na famosa Guerra dos 7 Anos que nós já vimos, e ajudando os colonos americanos a lutarem contra os ingleses. Seria uma forma de retaliação à Inglaterra. Nesse contexto, então, de dívidas, né, podemos perceber que elas eram cada vez maiores, né, minando assim, então,
a monarquia, minando então as forças da monarquia francesa. Outra causa importante da crise econômica foi a grande fome instaurada na França. Uma das grandes crises francesas foi a grande fome que instaurou-se sobre a sua população. O pão, que era o alimento principal, né, chegou à sua falta. A falta do pão foi o grande marco dessa crise econômica que vivia a França. O pão correspondia a cerca de 50% do consumo diário de calorias do povo. Sendo assim, o cultivo do trigo era essencial para a população francesa. E na época de más colheitas, escassez do cereal, o preço do pão disparava e chegava a corresponder cerca de 88% do salário do trabalhador urbano, os que eram chamados de sans-culottes. Olha, preste atenção, gente. A falta do pão, né? A falta do trigo levava o povo a consumir cerca de 88% do seu salário, né? Para comprar pão, principalmente os trabalhadores urbanos, chamados de sans-culottes. A falta de alimentos, o aumento do custo de vida e a fome geraram uma grande agitação popular no campo e nas cidades. Um episódio marcante dessa fome na França foi o grande deboche feito pela rainha francesa Maria Antonieta. Maria Antonieta era oriunda da Áustria e casou-se com o rei francês a fim de resolver um conflito entre os dois países, entre a França e a Áustria, né? E uma das suas mais célebres fases de deboche pela fome do povo foi essa, né? Se o povo não tem pão, que comam brioches, né? O brioche, que é um alimento nobre. Como é que o povo vai comer brioches se não tem nem o pão diário nosso de cada dia? Maria Antonieta também era conhecida como a rainha do déficit, né? Porque Madame do déficit, porque os seus gastos eram enormes, com festas, com roupas, com joias e outros gastos que ela fazia, mesmo diante no momento de crise francesa. A saída para essa crise era a reforma fiscal, que significava acabar com os privilégios do primeiro e do segundo Estado. Então, qual era a solução para a grande crise econômica na França? Seria uma grande reforma fiscal, proposto pelo ministro da Economia francês, né? Seria acabar com os privilégios do primeiro e do segundo Estado. Para aprovar essa mudança, em 1788, o rei francês Luís XVI convocou os Estados Gerais. O que são os Estados Gerais? Uma grande assembleia com representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa. Essa reunião não se fazia na França desde 1620, né, que essa reunião não existia na França. Né? Mas o rei, diante da crise, para resolver o problema da crise, convoca a reunião dos Estados Gerais, uma assembleia marcada com representantes dos 3 estados. Na assembleia, essa assembleia reuniu-se a partir do dia 5 de maio de 1789. O monarca, o clero e a nobreza, o primeiro estado, não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Assim, o que eles defendiam? A ideia de que as votações se realizassem por um voto para cada estado, e não individualmente como o terceiro estado desejava. Preste atenção no que eu estou dizendo. O que eles queriam então? Que fosse um voto para cada estado, e não a votação individual. Se o voto fosse por estado, o terceiro estado perderia, pois o primeiro e o segundo estado votavam juntos. Sendo assim, unidos, o clero e a nobreza empurraram o problema da crise para o terceiro estado. E qual era a solução para eles? Fazer com que o terceiro estado pagasse mais impostos, aumentasse os tributos e as taxações do povo, deixando eles, mantendo o primeiro e o segundo estado com seus privilégios, né? Mantendo o primeiro e o segundo estado livre do pagamento de impostos e tributos. Né? É claro, pessoal, que o terceiro estado não vai aceitar isso. Né? A liderança burguesa do terceiro estado não aceitou a votação por estado, como exigiam o clero e a nobreza. E diante desse impasse
Em junho de 1789, o terceiro Estado retirou-se da reunião dos Estados Gerais e proclamou-se em Assembleia Nacional Constituinte Permanente. O que eu quero dizer? O terceiro Estado não aceitou a votação por Estado, queria a votação por cabeça, por representantes, né? Não aceitando isso, o terceiro Estado, então, sai da reunião dos Estados Gerais, vão para uma sala chamada a Sala dos Jogos de Pella e proclama-se em Assembleia Nacional Constituinte. Os deputados do terceiro Estado reuniram-se em uma sala vazia, ao lado do salão onde acontecia a reunião dos Estados Gerais, e juraram não interromper a reunião, né? Não interromper a Assembleia Nacional até que uma Constituição fosse elaborada. Isso foi chamado o juramento do Jogo de Pella. Esse fato ocorre em 20 de julho de 1789. É claro, pessoal, que o rei não ia aceitar isso, né? Não ia aceitar essa Assembleia Nacional Constituinte, nem aquilo que eles desejavam iriam ser aceitos. Ao questionar a autoridade do rei, o povo promoveu um ato revolucionário. E a elaboração de uma Constituição seria, para o rei, um ato que restringiria o seu poder. E sendo assim, o rei deveria governar de acordo com as leis e não com seus interesses. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Se o rei aceitasse elaborar uma Constituição, ele iria governar de acordo com os interesses populares e não de acordo com seus interesses. É claro que o rei não ia aceitar isso. Ao perceber que a sua autoridade fora questionada, o rei Luís XVIII, vai reunir tropas para acabar com a Assembleia Nacional Constituinte. O povo, atento a tudo aquilo que estava acontecendo, impediram que as ações dos deputados do terceiro Estado fosse barrada, né? E num processo revolucionário contra o monarca, tomaram por assalto a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. A tomada da Bastilha é o grande símbolo da Revolução Francesa. É o grande símbolo da tomada do poder do povo. É considerado hoje na França feriado nacional, o dia da Revolução Francesa. A queda da Bastilha. Em Paris, o descontentamento popular era muito grande em razão da escassez de alimentos. No dia 14 de julho, os deputados reunidos em assembleia, os parisienses concentraram-se em frente à Bastilha, que era a prisão e arsenal real, um símbolo da opressão do absolutismo francês. A manifestação terminou com a tomada da prisão pelos populares. A manifestação acabou então com os populares tomando a Torre de Bastilha, tomando o Palácio de Bastilha, que era o símbolo da Revolução Francesa. Apesar de haver apenas 8 presos, a queda da Bastilha se converteu em símbolo da derrota do poder absolutista. E motivadas por essa vitória, as revoltas urbanas se espalharam pela França, chegando até o campo. Enquanto na cidade, em Paris, a revolução avançava, no campo, episódios marcados por extrema violência ficaram conhecidos como o Grande Medo, onde os camponeses revolucionários lixavam os nobres, saqueavam propriedades e incendiavam castelos. Essa barbárie camponesa provocou a fuga de muitos nobres para os países vizinhos, como a Áustria e o antigo Reino da Prússia. O Grande Medo teve como resultado a abolição dos direitos e impostos feudais. Para terminar esse nosso encontro, nós vamos falar sobre um grande documento assinado pelos franceses revolucionários, documento que chegou até nós, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento de inspiração iluminista, elaborado no auge da Revolução em 1789, que servia de base para os rumos revolucionários. Era um documento norteador do movimento. Esse documento tinha um caráter universal, pois esperava-se que o espírito revolucionário, que esse documento alcançasse outros países espalhados pelo mundo. E nele temos pontos importantes. Aqui eu vou ressaltar um ponto importante desse documento, que ia de encontro com os interesses burgueses.
a liberdade individual e o direito à propriedade privada. Segundo o documento diz assim: todos os homens nascem livres em iguais direitos. Nesse ponto, a declaração estabelece a liberdade individual e igualdade de direitos políticos perante a lei. No entanto, a mesma declaração salvaguardava a propriedade privada como direito natural e inalienável. Nós vimos que esse é um princípio instituído pelo iluminista John Locke, demonstrando assim que os interesses burgueses estavam preservados, revelando um descaso contra os anseios populares mais profundos. O que eu quero dizer para vocês? Que essa declaração ela vai decretar que todos nós nascemos livres em iguais direitos, né? Mas elas não atingem os anseios populares mais profundos. Mudanças realmente profundas na sociedade francesa. E interessante, apesar de declarar todos os homens iguais, esse documento não chegava às colônias francesas, aonde era mantida a escravidão, aonde era mantida o antigo sistema. Um grande exemplo foi o Haiti, né? Que ao ver a revolução acontecendo na sua metrópole, a França decide também proclamar a sua independência, apesar do espírito revolucionário não chegar na colônia francesa na América. Meus queridos, vou deixar no plural os nossos exercícios, vocês devem fazer, e também fazer os exercícios do capítulo 6. Não esqueçam, realize o exercício do capítulo 6, tudo bem? E na próxima aula nós veremos as fases da Revolução Francesa e a sua influência no mundo. Valeu, paz e bem.